Fala programa, aqui é Adriano Alves do Lustra Code, seja muito bem-vindo a mais uma aula do quadro iCodeflow, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de nós aprendermos programação. E nós estamos na continuação desta série de vídeos, onde estamos analisando o desenvolvimento de um projeto real. Eu aceitei esse desafio de fazer um projeto real, onde eu mostrei para vocês desde a concepção de ideias e eu vou mostrar até o final, até a finalização desse projeto e também possíveis alterações solicitadas pelo cliente, tá ok? Nós já tivemos algumas aulas, 4 aulas anteriores, onde eu mostrei desde a ideia principal, análise do fluxo de informações, já mostrei o banco de dados e agora nós estamos aí na parte do desenvolvimento do front-end, do back-end. E nesta aula eu decidi mostrar uma coisa interessante que muitos, principalmente aqueles que estão começando, não entendem a questão de organização do código também. Além de termos a organização, de ser necessário a organização de todos os nossos arquivos, também é importante nós fazermos a organização de todos os nossos códigos. E a organização dos códigos também se aplica ao CSS, tá ok? Então nós vamos fazer uma análise de como que eu estruturo a parte do CSS, tá ok? E quanto mais nós vamos criando elementos, aplicando novos estilos no nosso site, quanto mais grande vai ficando o nosso sistema, então nós temos que organizar da melhor forma possível para evitar repetições de códigos e também facilitar a manutenção. E antes de nós entrarmos na aula, você não pode se esquecer de se inscrever no canal. É importante você se inscrever e também ativar o sininho de notificação. Assim que eu publicar novas aulas, você vai ser notificado para não perder essas aulas, tá ok? Então, agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho de notificação, então vamos para a nossa aula. Como funciona a padronização dos nossos códigos CSS e por que nós devemos fazer padronização? É importante nós criarmos a padronização para evitarmos repetições de códigos CSS, porque nós temos vários elementos no nosso corpo HTML e para cada elemento talvez vai ter um estilo diferente ou talvez estilo semelhante. Se tivermos estilos semelhantes, nós usamos apenas uma class ou apenas um ID ou identificação única daquela tag. Assim criamos uma regra específica para todos os elementos que vão usar as mesmas propriedades, tá ok? Então por isso que é importante primeiramente nós criarmos uma padronização. Em seguida nós vamos ter a parte de não padrões, que são aqueles elementos que vão ter estilizações únicas, que não vai se repetir, tá ok? Primeiro os padrões, que já vou mostrar aqui um exemplo. Nós vamos ter os não padrões e em seguida nós temos a parte de responsividade, que entra as regras mídia, tá ok? Inclusive aqui no canal nós temos uma aula específica somente para mídia, a questão de responsividade do nosso corpo HTML, tá ok? Então primeiramente nós aplicamos os padrões, as padronizações de códigos, em seguida nós aplicamos os não padrões, que são regras CSS únicas para aquele determinado elemento HTML, e em seguida nós aplicamos os mídia, que são para a responsividade, tá ok? Agora, como que funciona para os padrões? Quais são as sequências de códigos padrões do nosso CSS? Primeiramente, nós temos que aplicar os import. Por exemplo, quando você quer usar uma fonte diretamente do Google e não quer baixar essa fonte aí no seu diretório. Então, nós fazemos o import. Lá, quando você vai fazer o download de uma fonte, vai ter também a opção de import, vai ter a opção de link através do HTML. E se você for aplicar um import de fontes, nós usamos ali o link que é fornecido através do Google, tá ok? Nós colocamos os import. Além de importarmos fonte de outro site, nós podemos também fazer o import de outros arquivos CSS. Por exemplo, aqui neste arquivo nós podemos criar um arquivo somente padrão das estilizações padrões e criar um outro arquivo CSS somente para regras únicas para aquele determinado HTML. E no final, depois que eu apresentar aqui no meu código, eu vou te mostrar como que a gente faz a importação de CSS. Se eu tenho dois arquivos CSS, como que eu faço para importar um arquivo no outro, mas só que será depois que eu apresentar o código aqui na tela, beleza? Então a primeira coisa, nos padrões nós colocamos import, depois nós colocamos o flexbox, CSS grid e dimensionamento, isso está relacionado ao nosso layout, tá ok? A organização dos nossos elementos, que vai entrar o flexbox, CSS grid e dimensionamento, tá ok? Em seguida nós criamos as regras de cores e em seguida nós aplicamos para textos. Então aqui nesta parte aqui é somente as padronizações de códigos, que são repetidos. Por exemplo, nós temos as nossas fontes de parágrafo e todas elas praticamente vão receber o mesmo tamanho de fonte, todas elas vão receber as mesmas cores, talvez o mesmo espaçamento e assim por diante. Então não é necessário criarmos várias regras CSS para aplicar as mesmas propriedades.
Então nós aplicamos somente uma única vez e diversas partes do nosso HTML nós podemos usar somente aquela class ou aquele ID. Agora vamos dar uma analisadinha aqui no nosso código. Por enquanto, ainda a parte do CSS está bem tranquilo, mas com certeza esse sistema vai ficar um pouquinho mais robusto. Então nós vamos ter que fazer a separação de arquivos. Mas por enquanto eu quero que você entenda a estrutura que eu estou aplicando nos meus códigos. Primeiramente, nós começamos sim com o character UTF-8, onde definimos que aqui nós vamos trabalhar com caracteres especiais, que é característica da nossa língua, tá ok? Depois nós temos CSS reset, que vai tirar as propriedades padrão do navegador, como margem, borda, o padding, que é o espaçamento interno e assim por diante. Temos aqui também a aplicação do HTML e do body, que basicamente estou aplicando a altura, a largura e entre outras propriedades aqui CSS, beleza? Em seguida nós temos outras propriedades únicas aqui, tá ok? Mas aqui na parte de baixo nós vamos seguir aquela sequência de padronização. Primeiramente nós entramos com a parte de flexbox, grid, dimensionamento. Essas são a parte estrutural do layout. Então nós temos aqui todas as propriedades flexbox. Se eu quiser aplicar um flex no nosso elemento, nós usamos simplesmente esta class. Nós usamos, por exemplo, para quebra de linha, na verdade, quebra de elementos, nós colocamos wrap, beleza? O wrap reverse, nós usamos esta class. Temos outras propriedades aqui não preciso, não estou usando esta class. Temos aqui, por exemplo, Flex Direction Row, eu só simplesmente aplico esta class e assim por diante. Aqui eu tenho praticamente todas as propriedades do Flexbox, tá ok? E esses funcionam semelhante ao Bootstrap. Eu não costumo usar o Bootstrap nos meus projetos, por causa devido às grandes propriedades que existem no Bootstrap que acaba não usando. Então eu prefiro aplicar, criar minhas próprias regras CSS, assim eu aplico aquilo que realmente eu vou usar. Então evita aquela repetição de vários códigos. E conforme fui fazendo vários projetos, então eu fui criando essa padronização do meu CSS, tá ok? Então nós temos aqui o Flexbox, em seguida nós temos as propriedades do grid, tá ok? Temos aqui do grid, dimensionamento, que basicamente está a parte estrutural. Temos as cores padrão, tanto do fundo, de texto. E aqui também temos a parte de fontes, onde nós vamos aplicar a fonte, a estilização da fonte, o tipo de fonte e assim por diante. E terminada esta parte, aqui em seguida nós vamos ter a parte realmente onde vão ter as propriedades únicas dos nossos elementos, que para esse site nós vamos ter essas propriedades. Aqui pode ser aplicado em vários projetos, então posso pegar aqui e copiar para o outro projeto que vai funcionar da mesma maneira. E agora aqui na parte do HTML, simplesmente nós vamos aplicar assim. Se neste elemento eu quero aplicar elementos flexbox, então simplesmente eu insiro aqui a nossa class flex, tá ok? Outro exemplo aqui, nós temos aqui a largura em 100%, em várias partes, vários elementos que eu quero que seja aplicada a largura de, melhor dizendo, a altura de 100%, então eu uso esta class. Se eu quero aplicar fonte Rebo 400, então eu uso esta class e assim por diante. Se eu quero usar esse padrão de cor que eu já criei lá na padronização, eu uso esta class. E demais partes nós podemos aplicar esta mesma class que nós vamos aplicar as mesmas propriedades. Em alguns casos aqui, por exemplo, vamos ver, nós temos aqui o Head Button, esta é uma propriedade única para esse projeto, então eu coloquei na parte de não padrões e assim por diante. Então é importante você fazer desta maneira, fazer a organização dos códigos desta forma do seu CSS e quando você precisar fazer a manutenção fica muito mais fácil. Aqui por enquanto eu estou criando tudo no mesmo arquivo porque ainda não está tão extenso, mas assim que for crescendo o projeto eu vou fazer de forma separada usando o import. Então, falando sobre o import, como que funciona o import CSS? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui dois textos HTML, basicamente aqui ele vai mostrar os dois textos, o texto 1 e o texto 2, e nós podemos aplicar cores diferentes. Como nós podemos ver aqui, nós temos a class cor 1 e a class cor 2, e podemos aplicar em um mesmo arquivo. Por exemplo, nós podemos seletar, como nós seletamos por class, nós seletamos por ponto. Então, nós colocamos cor 1 e a cor azul, e para cor 2 nós colocamos a cor vermelha e assim vai aparecer as cores correspondentes ali na tela, beleza? Essa é a forma mais simples quando nós usamos um mesmo arquivo. Mas à medida que nós vamos acrescentando mais códigos, então nosso CSS vai ficando cada vez mais extenso e para fazer a manutenção fica muito mais difícil para ficar procurando esse código, para ficar rolando para baixo e para cima. Então nós podemos fazer a separação, podemos criar uma padronização de código, tá ok? Criamos o CSS padrão em um arquivo e para cada página ou para cada parte do site, então nós criamos arquivos separados. Isso fica muito mais fácil para a manutenção posteriormente.
E como que nós fazemos? Nós podemos fazer desta forma. Em um arquivo eu posso chamar de CSS padrão, ali, padrão.css. Então todas as estilizações padrões daquele site, onde irá se repetir, por exemplo, fonte, onde possui cores e tamanho, tudo do mesmo tipo e estilizações, então nós podemos colocar dentro deste arquivo. Mas, por exemplo, se eu quero ter outra página, eu posso criar um arquivo separado CSS, mas só que nós precisamos ainda do padrão. Então nós fazemos dessa forma. Ali no arquivo home.css, então aqui nós aplicamos as estilizações somente da página home, tá ok? Mas também precisamos das estilizações que estão no arquivo padrão.css. Então nós usamos o import, nós colocamos o arroba, import e o nome do nosso arquivo, e assim vai mostrar na tela ali as propriedades que estão tanto no padrão quanto também está no arquivo home.css. Então nós podemos fazer essa separação de arquivos por questão de organização e também para facilitar a manutenção e alterações posteriores, e na prática vai funcionar de qualquer maneira. Em vez de ter só um único arquivo com todos os códigos CSS, nós podemos fazer essa separação e usar o import, tá ok? Então é desta forma que nós aplicamos o import de arquivos CSS. Essa aula foi bem mais tranquila, eu só queria mostrar essa parte aqui, porque acredito que a grande maioria, aqueles que principalmente que estão iniciando, coloca todos os códigos CSS em um mesmo arquivo, ou até mesmo coloca dentro de um arquivo HTML, mas você pode entender aqui que desta forma há mais organização, uma estruturação do seu código CSS, e até mesmo separação de arquivos para facilitar a manutenção. E agora nós vamos para a nossa próxima aula, que eu quero entrar em um detalhe bastante importante, que é um assunto um pouquinho mais intermediário para aqueles que entendem de programação orientado a objetos. Eu até recomendo você assistir a uma aula onde eu explico sobre programação orientada a objetos, porque na próxima aula eu vou mostrar um pouco mais detalhes como que funciona uma class, para fazer a conexão com o banco de dados, como nós fazemos a requisição de informações de forma geral, requisição individual, envio dessas informações e também atualizações dessas informações em uma única class. Isso é importante também organizar o seu código PHP para evitar repetições de código, tá ok? Então na próxima aula eu vou mostrar sobre programação orientada a objetos, usando uma class para conexão e requisição de dados do nosso banco de dados, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.